No ar, o Câmara Jovem. E você adolescente jovem que está em casa de braços cruzados, esperando a oportunidade do primeiro emprego, o programa de hoje é para você. E quem vai conversar conosco é a analista de carreira Ilma Garcia, que vai falar, das oportunidades, a maneira que você pode chegar lá e as dificuldades também. Ilma, seja bem-vinda ao Câmara Jovem, é uma satisfação recebê-la aqui conosco. Primeiro, explica pra gente o que é um analista de carreira, pra gente já entender um pouco a sua profissão, né? Bem, o analista de carreiras é aquele profissional que trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional das pessoas. Trabalha com direcionamento de carreira, encaminhamento de alunos e profissionais para o mercado de trabalho. Através de algumas capacitações também, como palestras, minicursos. Tem alguma coisa a ver com a questão do teste vocacional? Não necessariamente. O teste vocacional é um instrumento que é utilizado por psicólogos, só apenas os psicólogos podem apresentar esse teste, aplicar. Os analistas de carreira, eles podem trabalhar com o teste indicativo de carreiras, que é um teste bem semelhante ao teste vocacional. Por exemplo, eu sou formada em gestão de RH, tenho pós em gestão de pessoas, então eu só posso aplicar o teste indicativo de carreiras. Mas ele é bem importante para o jovem porque ele dá um direcionamento e ele é todo baseado de acordo com as perguntas pessoais que o próprio aluno responde. Ah, entendi. Então, quer dizer que uma pessoa, para fazer um teste vocacional, ele tem uma maneira de ser feito. O analista de carreira, ele faz de outra, mas que de certa maneira se complementam. Se complementam. São instrumentos que são bem semelhantes. Exemplo, se eu sou analista de carreiras e sou formada em psicologia, eu posso aplicar o teste tanto indicativo de carreiras como o teste vocacional. A diferença é que o vocacional é um teste mais completo. Ele é feito em várias etapas. E aí é feito uma escuta do aluno, é feito um comparativo das respostas, ele é bem mais completo. Ah, entendi. E quem pode exercer a função? A gente já falando aqui, de possibilidades, Quem Sim. pode exercer analista de carreira, essa profissão? Pronto, a profissão de analista de carreiras pode ser exercida pelos profissionais formados em áreas de recursos humanos, psicologia, administração ou áreas afins, ou profissionais que têm uma pós-graduação voltada à gestão de pessoas. Ah, entendi. Agora sim, vamos falar direcionado para a questão da juventude. A gente recebeu recentemente a informação de que teve um crescimento do número de desempregos no Brasil, passa de 13 milhões. Diz que o mais prejudicado são os jovens. Você consegue entender o porquê que isso acontece? Na verdade, é um dado bem preocupante, Nós estamos ainda saindo, vamos dizer, de uma crise. E o Brasil ele tem muito a crescer ainda, a se recuperar, mas até esse crescimento não chegar, as pessoas são diretamente afetadas pela questão da economia. E aí o jovem, ele entra nesse patamar, ele entra nesse contexto. E é afetado diretamente, muitas vezes pela falta de qualificação, por ser o seu primeiro emprego, entre outras situações que entram nessa questão desses desempregados, essas pessoas que ainda não conseguiram a colocação no mercado. Eu até puxei a filinha aqui, porque o IPEA, ele coloca que existe hoje uma média de 11% de jovens em situação de desemprego e que tende a aumentar para 26% esse número, que no caso são jovens de 18 a 24 anos. Exato. Então, essa faixa que tem de 18 a 24 anos, no caso, é quando se vê a dificuldade da experiência, porque está começando, Sim. É quando se tem a dificuldade de saber exatamente o que quer e para onde procurar, o que é que dificulta mais? Na verdade, o que dificulta mais, além da falta de oportunidade, é a questão da qualificação. Muitas vezes o jovem, ele tem apenas o ensino médio, vamos dizer assim, ele não tem nem iniciou uma graduação, ele não faz cursos para poder se aprimorar, um curso de informática, cursos profissionalizantes. Hoje em dia, nós temos várias ferramentas que ofertam até cursos à distância, onde o jovem ele pode começar a se qualificar a partir desses cursos. Muitas vezes até cursos de baixo custo ou sem custo algum. E a ideia seria ele se qualificando enquanto o mercado está, vamos dizer, se adaptando a essa nova realidade. Então, a qualificação ela é sempre importante.
Iniciou o ensino médio, você já deve ir pensando na sua carreira e se qualificando, para que quando chega o momento da sua colocação fique mais fácil. Mesmo independente da função que vai exercer, pensar na qualificação como uma informática, por exemplo, Sim. é sempre importante isso, ou um curso de língua, o que mais seria possível em termos de qualificação para o jovem? Na verdade, um curso de informática, um curso de línguas, eu também gosto muito de frisar a questão dos cursos técnicos profissionalizantes, que são cursos mais voltados para o mercado de trabalho. Então, exemplo, eu não tenho condições de fazer uma graduação agora, então eu entro num curso técnico profissionalizante, onde eu posso me inserir nesse curso e através dessa inserção eu posso ser encaminhado para o mercado de trabalho. Por exemplo, na instituição que eu trabalho, o IESP, nós temos um setor de carreiras onde direciona esses jovens para o mercado de trabalho, isso falando da graduação. Mas existem muitas escolas profissionalizantes onde você faz um curso técnico e a partir daí você é inserido no mercado de trabalho. É uma boa opção. Outra opção seria procurar os agentes de integração de estágio, tipo o CAA, o IEL, entre outros, que ofertam esse tipo de serviço. É um cadastro que o jovem faz sem custo, onde ele vai ficar à disposição da empresa. Lá eles têm imensas empresas conveniadas em várias áreas, vários segmentos, e eles fazem esse encaminhamento do jovem para o mercado de trabalho. Além de que, além de ele conseguir essa oportunidade, ele pode ser capacitado também, que existem os cursos que eles fornecem no período da contratação de estagiários No próprio CAA. No próprio CAA, entre outros agentes de integração de estágio, que também trabalham com esse serviço. Certo. O jovem, ele hoje em dia fala muito, empreender, todos dizem que quero ser empreendedor, tudinho, mas pode ter espaço para todos, mas nem todo mundo tem esse perfil. Como é que ele pode se identificar enquanto não, eu nasci para exercer o trabalho para alguém, ou então eu nasci para criar o meu próprio trabalho? Como é que consegue identificar essa característica? É possível identificar também? Na verdade, por ser muito jovem, eles ainda não se conhecem. Muitos, a maioria, né, não tem um autoconhecimento de si. Muitos já são, até com espírito empreendedor, já vem bem jovem, com esse espírito de liderança, de empreendedorismo, mas eles não se conhecem pela falta de maturidade. E aí isso eles só vão adquirir com o tempo. Então é difícil realmente saber se vai ser um empreendedor individual, se ele vai trabalhar para si. Isso aí ele só vai conseguir, de fato, identificar com a construção da sua carreira. Mas para até lá, até chegar a vamos dizer, essa identificação, se é com o mercado ou se é como autônomo, ele precisa ir se qualificando e se conhecendo, que é o mais importante. Muitos até se culpam, né, por não ter esse espírito empreendedor, não conseguir tocar um emprego para frente. Quando isso acontece, tem que procurar outra oportunidade, né? Exatamente. É porque existem pessoas que não têm um perfil empreendedor. Já existem pessoas que têm. Então, assim, é muito relativo, sabe? Tem muito jovem que é bem imaturo mesmo, bem verde, né? E também, eu também comparo essa questão de empreendedorismo, do próprio perfil do jovem, da relação que ele tem com a família. Como é esse ambiente familiar? Será que esse jovem ele tem um estímulo da família, dos amigos? Qual é o ambiente, qual é o contexto em que ele está inserido? Isso também é um fator que contribui muito para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Passar por estágio também contribui bastante, né? Porque já tem aquela dificuldade de definir se vai fazer um curso técnico ou se faz um ensino médio. Exato. Tá no ensino médio, quer fazer uma faculdade, mas qual caminho seguir? Tudo isso faz parte de escolha, tudo isso faz parte de algo que você tem que tomar, mas não necessariamente precisa ser a definitiva. Exatamente, até porque, gente, o mundo ele vem sempre em constantes transformações. Então, hoje, eu me vejo como uma carreira de analista, né? Mas lá na frente eu posso já estar vislumbrando outras oportunidades. Por exemplo, hoje eu sou formada, tenho pós, mas hoje eu já estou inserida em um outro curso. Sou aluna de psicologia e já estou buscando novas possibilidades. Então, a gente tem que se adaptar. O segredo é você se adaptar às mudanças do mundo e ir se qualificando. Porque não adianta você ter um objetivo ou até mesmo você não ter objetivo nenhum e não buscar ferramentas, buscar se qualificar para que quando as oportunidades cheguem você esteja preparado. É verdade. A gente até acompanhou a história de uma jovem que ela começou com o jovem aprendiz e conseguiu ir galgando, né, vitórias na vida. Daqui a pouquinho a gente vê a história dela. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do aprendiz, do jovem aprendiz. Foi o que foi mudando, né, ao longo do tempo. Tem idade certa para fazer, lugares para buscar. Como é que é essa questão do jovem aprendiz? Sim, o Jovem Aprendiz é um programa, né, realmente é um programa que ele foi fundado, já tem mais de 10 anos que existe,
né? Na verdade, são, acredito que 9 anos, é de 2000 a lei, e ela é direcionada aos alunos de 14 a 24 anos, a pessoas, né, jovens de 14 a 24 anos, e aí o jovem ele faz um cadastro nos agentes que são habilitados para oferecer esse serviço, e eles são encaminhados para o mercado de trabalho. É uma oportunidade que é registrada em carteira, você tem um registro em carteira como seu primeiro emprego, e é desenvolvida as atividades ou em áreas administrativas ou em áreas comerciais, dependendo da formação do aluno e dependendo de onde ele está inserido no cadastro do agente de integração de estágio. E como é que sabe quais são os agentes que estão fazendo parte? Na verdade, são todos os agentes que são regulamentados para tal no Ministério do Trabalho. Hoje nós temos o IEL, o CAA, a empresa MRH Gestão, são agentes de integração que são, como também o SENAC. Esses 4 que eu conheço são empresas realmente legalmente habilitadas para oferecer o programa. O jovem vai até essas empresas, muitas têm o seu próprio canal de comunicação, a ferramenta, o jovem faz o cadastro nesses agentes de integração e eles ofertam essas possibilidades e o próprio jovem é encaminhado. Aí eles são selecionados por área. Muitos fazem o processo, identificam o perfil e vão encaminhar. Durante essa contratação, o jovem pode ficar até 2 anos na empresa, como jovem aprendiz até 2 anos. Ele vai ter uma capacitação no meio da semana ou até 2 dias na semana, onde ele vai para o agente de integração receber informações sobre cursos e capacitação para o desenvolvimento dele profissional e pessoal. E os outros dias ele faz na própria empresa. É diferente do estágio. É diferente, né? Pois então, vamos conhecer então a história da jovem que passou por essa experiência e está conseguindo chegar lá. Vamos lá. Conquistar uma vaga no mercado de trabalho não é tarefa fácil, ainda mais se tratando de jovens sem experiência e que nunca trabalharam. O programa Jovem Aprendiz é uma alternativa para jovens que buscam o primeiro emprego sem qualificação, como é o caso de Yasmin. Aos 21 anos, ela começou a trabalhar nesta faculdade, um projeto que já vinha sendo construído há algum tempo. No começo foi muito difícil, foi estranho, porque eu nunca tinha feito nada na minha vida, então, assim, ter uma responsabilidade maior foi um desafio. Essa rotina de acordar super cedo, ter que ter o horário certinho para chegar, para sair, então foi complicado, mas me acostumei rápido. Yasmin trabalha como atendente nesta biblioteca. Aqui ela passa pelo menos 4 horas por dia, tem carteira assinada e recebe um salário mínimo. Mas o que vem contando mesmo, segundo a jovem, é a experiência que ela vem adquirindo e o sonho de construir uma carreira. Eu sempre quis ter independência, então, assim, independência financeira. Então eu também estava pretendendo fazer faculdade, então eu queria muito pagar minha faculdade, não depender de fiéis nem nada do tipo. Então, no começo eu queria trabalhar para isso, sabe? Eu precisava fazer alguma coisa para pagar minha faculdade. Yasmin é uma das muitas jovens que se inscreveram no programa Jovem Aprendiz e conquistaram o primeiro emprego. Esta faculdade mantém uma parceria com o programa. Jovens que são encaminhados para cá depois de um processo de seleção aprendem uma nova formação, são acompanhados por profissionais e avaliados periodicamente. Esses jovens eles chegam com muita sede de aprender, são jovens que estão com a mente muito fresquinha, né, para o mercado de trabalho, com muitas criatividades, muitas vontade de agregar mesmo, né, conhecimento e de estar aprendendo o dia a dia das nossas rotinas de trabalho, os processos. E aí é muito fácil da gente tá orientando, tá treinando esse pessoal, porque eles estão num período de aprendizagem, né, de treinamento e já se preparando para um mercado. Então o interesse deles é bastante intenso, né? Tá gostando da experiência desse primeiro emprego, de tudo isso que mudou na tua vida? Tô. Foi melhor, apesar de tudo, tipo, é difícil você se acostumar com a rotina, principalmente, mas depois que você se acostuma, é uma coisa muito boa, você poder estar trabalhando
e saber que aquele dinheiro é seu, você conquistou aquilo. Então, é muito bom a sensação. Bem bacana, né? Então, você não sai daí, que a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando desse assunto. Até já! Quanto mais mochilas se fecham, mais oportunidades se abrem para todos. Sua colaboração não financia só mais um caderno. Quando você doa, dá a chance para milhares de crianças e adolescentes continuarem estudando. Colabore e veja como você constrói essa história. lbv.org/nota 10. Proteger a infância é acreditar no futuro. Estamos de volta. Eu falei para você que era rapidinho, né? Então, a gente está falando hoje para você, jovem, que está em busca da primeira oportunidade do emprego, né? Falando quais as possibilidades, o que é que você pode encontrar e tentando burlar um pouquinho as dificuldades, que com certeza existem, e é sobre isso que a gente vai continuar falando aqui com a Ilma Garcia, que é analista de carreira. E umas dificuldades são muitas, né, para chegar lá. Muitas, inúmeras. Mas nada impede de chegar. Nada impede. Eu acho que primeiro você tem que ter um foco. E aí não esperar as coisas acontecerem. Você tem que buscar fazer com que as coisas aconteçam. Eu acho que uma grande dica é o networking, né? O jovem tem que começar já a estabelecer seu networking logo cedo. Outra dica importante também nesse contexto é a questão dele saber administrar o tempo. Eu acho que muitos jovens, eles difícil, não... né? E muitos jovens, na verdade, eles não sabem otimizar o seu tempo. Não é nem administrar, é otimizar. É buscar esse tempo produtivo, vamos dizer assim, e deixar um pouquinho as redes sociais de lado e buscar realmente se qualificar, que aí é a grande dificuldade, é o grande gargalo, vamos dizer assim. A gente fez um programa aqui uma vez que falava justamente sobre essa questão do jovem que tende a fazer as coisas na maciota, né? Sim. Como as pessoas dizem, mas até a questão hormonal, né? Claro. Mas assim, nada impede. Durante o dia, tem amanhã, estuda no horário, o outro vai fazer uma capacitação. E isso também faz parte do crescimento, né? Na verdade, sim. Infelizmente, tem muitos jovens que ficam, né, na internet durante o dia inteiro, faz o ensino médio, chegou em casa, ele vai para o WhatsApp, participar dos grupos, e aí vai para o Face, vai para o Instagram. Nada impede. Até porque eles são jovens, eles são outra realidade, né? Eles não têm tanta maturidade assim no início da carreira. Mas o que é que eu oriento, né, sempre, é que otimize o tempo. Você pode ir para o WhatsApp, você pode ir para o Face, curtir, né, suas fotos dos amigos, mas pega um pouquinho do seu tempo e por que não fazer umas pesquisas, pegar a internet, né, esse gancho da internet, para poder buscar cursos, assistir videoaulas, assistir até uns programas interativos, como até mesmo o Câmara Jovem, né, no período da noite, Com e participar certeza. e ver realmente as matérias, que é bem interessante. Né? E aí, a partir dessas orientações, ele pode realmente se preparar melhor para o mercado de trabalho. É verdade. A gente falou aí no primeiro bloco da questão do jovem aprendiz, né? Que está super em alta ainda, muitos estão buscando esse caminho, mas existe um outro modo que a gente meio que iniciou a falar, mas agora a gente vai dar uma aprofundada, que é o estágio. Sim. Tem diferença do estágio para o jovem aprendiz, não é? Sim, tem. Na verdade, tem sim. Ambos, né, ele tem perfil para o jovem atuar, tanto ele pode atuar como jovem aprendiz, como estagiário. A diferença é que o estágio, ele acontece a partir dos 18 anos. O aluno habilitado para o estágio é aquele aluno que pode ser tanto de ensino médio, como também para os que são graduandos, que é os que estão fazendo faculdade. Muitos acham que é só para quem faz faculdade, né? A questão do estágio, mas não é. Não necessariamente. Existem estágios para alunos também do ensino médio, mas a grande maioria das ofertas são para alunos da graduação. E aí é interessante saber o seguinte, qual é a diferença de um para o outro? Em termos trabalhistas, vamos dizer, Sim. que o estágio, ele é uma oportunidade que não há registro em carteira. Ele é formalizado com a instituição e o agente de integração através de um termo de compromisso de estágio. Mas é uma experiência que pode ser colocada no currículo, não só pode como deve. Já o jovem aprendiz, não. O jovem aprendiz é uma oportunidade que tem um registro em carteira, na CLT, e ele fica como funcionário da empresa por 2 anos. Existe um vínculo, Existe um vínculo. O estágio não tem um vínculo empregatício, ele também não terá todos os direitos
direitos que um profissional de CLT, de vínculo, ele tem, na verdade. E o estágio ele pode ser de 6 meses até 2 anos. Pode ficar até 2 anos. E qualquer área pode ser atuada. Você falou dessa questão do ensino médio para o ensino superior. O médio, ele atuaria de que maneira? Porque o superior, de certa maneira, você já vai diretamente ao curso que você está fazendo, já é ligado. E o ensino médio, como funciona? Na verdade, o ensino médio é mais em áreas mais primárias, tipo atendimento, serviços administrativos, são áreas mais voltadas, assim, a coisas, né, do cotidiano. Sim. Né, serviços de recepção, entre outros. Já o de graduação não é diferente. Ele precisa atuar na área do curso. Ainda, infelizmente, existem empresas que contratam um estagiário tipo de contábeis e o colocam numa atividade comercial, por exemplo, que não tem nada a ver com o curso. Ainda existe, mas não é correto e é ilegal. Então, a empresa está fazendo de maneira errada. Exatamente. Seguindo a orientação do estagiário de 1998, tá? Essa lei do estagiário, ela frisa bem direitinho essa questão do estágio. O estágio ele tem que ser ligado à proposta pedagógica do curso. Inclusive, cada curso ele tem um período certo para o estágio. Tanto o obrigatório como o estágio extracurricular remunerado, porque são 2 tipos. Existe o obrigatório do curso, que é a instituição que gerencia, Sim. junto com os seus professores, preceptores, enfim. E existe o estágio remunerado, que é esse que a galera procura, né? Que é o extracurricular remunerado. São esses estágios que são, a maioria, encaminhados os alunos através dos agentes de integração de estágio. E, no meu caso, o Núcleo de Carreiras do IESP encaminha os alunos do IESP para essas oportunidades de estágio remunerado. Geralmente, as faculdades, elas disponibilizam, sim, isso, todas elas, sejam particular ou pública, elas fazem esse intercâmbio aí entre as empresas e faculdade? Na verdade, não. Não são todas as instituições que têm esse olhar para o mercado, esse olhar de ver esse aluno no mercado de trabalho. Até porque o aluno no mercado de trabalho, ele está levando o nome da instituição. E aí fortalece o vínculo com a instituição. A instituição ela tem mais visibilidade. Não são todas as instituições que desenvolvem esse trabalho de carreiras. Entendi. E no caso das que não desenvolvem esse trabalho, como é que o jovem ele pode ir ao estágio? Ele vai direto a uma empresa e busca isso? É uma iniciativa própria? Na verdade, sim. As instituições que não ofertam esse serviço, né, de encaminhamento, o jovem precisa, ele próprio, procurar um agente de integração de estágio e fazer o seu cadastro. E não esperar. Porque quem espera é difícil, né, alcançar alguma coisa. É como você disse, tem que buscar a qualificação, tem que ir atrás, não pode só cruzar os braços e Exatamente, esperar. Muitos até acham que estagiar ou buscar o jovem aprendiz pode atrapalhar um pouco a questão dos estudos, porque em um horário está na faculdade ou na escola, no outro horário tem que fazer as atividades que são provenientes de lá, mas o gerenciamento de tempo é onde entra isso aí, né? Exato. Infelizmente, ainda tem pessoas que não sabem gerenciar o seu tempo. E aí, às vezes, entra num estágio, tipo um estágio de 6 horas, que é a grande média. As empresas, a maioria, pedem estagiários de 6 horas. E eles, por serem muitos assim, imaturos, início de curso, enfim, eles não sabem administrar bem o seu tempo. Aí entra a questão do envolvimento com as redes sociais, perde muito tempo. Aí, quando vai estudar, já está na hora de ir para o estágio ou até mesmo para o Projeto Jovem Aprendiz, que também tem muito universitário que está inserido no Projeto Jovem Aprendiz. E aí eles ficam sem tempo, acabam ficando sem tempo para estudar. E quando vem a semana de provas, eles não fazem bem o gerenciamento dessa qualidade do estudo, entende? Ele não sabe se dedicar bem aos estudos. Por exemplo, tem alunos que têm 5, 6 disciplinas e deixam para estudar esse período inteiro de curso, por exemplo, se um semestre ele pega a última semana e bem vai... Típico, né? Bem típico. Por exemplo, lá na instituição nós temos o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, que é o NUPES, onde esse setor ele oferta um serviço que trabalha, que é a nossa psicopedagoga, ela trabalha com o gerenciamento de tempo. Lá tem um instrumento que é passado para o aluno, que é um plano de estudo, onde ele vai montar junto com ela. É uma pesquisa para verificar o tempo que o aluno tem, os horários, e ela vai adaptar esse documento, esse planejamento de estudo para o aluno. No caso, auxilia no planejamento para que eles não se percam no tempo. Exatamente, ele possa otimizar o tempo que ele tem. Porque tem alunos lá de vários perfis. Tem alunos de 17,
tem alunos até menor do que 18 anos, que já estão na faculdade, como também tem alunos de 56, 60 anos. Na minha sala, por exemplo, de psicologia, tem uma colega que tem 55 anos. Então, assim, são públicos bem diferenciados e pessoas que têm perfis diferentes, que têm um tempo diferente. Mas entende? todos com o mesmo objetivo, Exato. né? Então, Agora, o que adaptar. O que eu gostaria de frisar é que o jovem, né, por ele só estudar, ele vai ter uma qualidade de tempo melhor. Então, ele precisa administrar melhor esse tempo e realmente não deixar para estudar em cima da semana de prova, para que ele também não possa perder a oportunidade de um estágio. Porque, gente, o estágio é a porta de entrada dele no mercado de trabalho. É através do estágio que ele vai adquirir a experiência. De repente, ele iniciou no estágio, aí não se identificou. Ele pode migrar para outro e assim de repente ele chega a uma grande empresa e torna-se um profissional de qualidade. Cria experiência, é conhecido dentro da empresa, pode ser reconhecido na empresa ou até em outras e isso pode levar a um profissional bem-sucedido, né? Com certeza. Essa é a orientação que eu dou através do núcleo de carreiras desde o início. Ele iniciou o curso, a gente já começa a acompanhar esse aluno e até o final do curso. Quando ele torna-se egresso, continuamos ainda trabalhando a empregabilidade. Entendi, Ilma. A gente foi conversar com o pessoal lá do CIE, que é um desses agentes, né, que você vai falando, e eles vão explicar para a gente como é que você pode fazer o cadastro lá, em que área, de que maneira, e vamos acompanhar esse detalhezinho, porque é muito importante para você. Presta atenção, hein? Veja aí. Nós encaminhamos, né, os estudantes, nós somos um agente de integração e fazemos a ponte entre o mundo dos empresários e as instituições de ensino, encaminhando os estudantes para estágios nas empresas. Para ser um estagiário, é bom lembrar que o jovem ele precisa ser maior de 16 anos e está cursando ensino médio, ensino técnico ou ensino superior. Então, o CIE tanto visita as empresas, como também recebe as empresas aqui, onde a gente firma parceria e, de acordo com o perfil que é solicitado para a empresa, a gente vai encaminhando os jovens. E o jovem, ao chegar aqui com o interesse de estagiar, de adquirir experiência, o que é que ele precisa fazer, como ele deve se portar? Bem, primeiro ele precisa fazer o cadastro, ele pode vir até aqui ao CIE, né, na rua Monteiro Lobato, 556 Tambaú, ou acessar o nosso portal. Fazendo o cadastro dele, onde só precisa dos números dos documentos básicos, ele já começa a concorrer às vagas. Então, na realidade, ele pode fazer o cadastro dele em casa. Com esse cadastro, vai gerar um login e senha para ele. Com esse login e senha, ele acessa o nosso portal e ele vai ter acesso direto às vagas disponíveis que estão dentro daquele perfil dele. Lembrando que o estágio é um programa pedagógico, ele só vai poder ser encaminhado para as áreas de formação acadêmica dele. E com relação a valores, é pago alguma taxa aos estudantes? Algumas empresas realmente dão uma contribuição, outras é apenas para adquirir experiência mesmo? Para os estudantes, todos os serviços do CIE são gratuitos. O estudante que vai fazer um estágio, de acordo com a nova lei do estágio, que ela não é tão nova, mas foi a mais recente lançada, que é 11.788 de 2008, todo jovem que está estagiando, sem ser no estágio curricular obrigatório, ele tem direito, sim, a receber uma contraprestação do trabalho dele. Então, hoje não existe mais a figura do estágio voluntário, que existia na outra. Ou ele está em estágio curricular obrigatório, onde há a dispensa do pagamento da bolsa, ou ele está em estágio curricular, onde ele vai receber, sim, uma contraprestação do trabalho que ele está executando na empresa. Algumas pessoas confundem a questão do estágio com o aprendiz. Vocês fazem essa diferenciação aqui também? Isso, nós trabalhamos com os dois programas e a principal diferença é que o estágio ele não tem um vínculo empregatício. O jovem aprendiz ele tem a carteira assinada, né? E ele tem um perfil diferente, que é jovens dos 14 aos 24 anos. São jovens do ensino fundamental, do ensino médio ou que tenham concluído o ensino médio. Então, com o programa Jovem Aprendiz, a gente consegue chegar naquela parcela de jovens que concluíram o ensino médio, mas ainda não ingressaram no ensino técnico ou superior para conseguir o estágio. Então, ele não entrou na faculdade, ele já concluiu o segundo grau. Então, essa parcela a gente consegue inserir no mercado de trabalho através do programa Jovem Aprendiz. E os jovens que tiverem interesse com relação a estágio ou jovem aprendiz, também é o mesmo processo de preenchimento de cadastro e aguarda vagas? Isso, exatamente. Preenche o cadastro e fica aguardando e fica acompanhando através do nosso site, né? Eles podem verificar diariamente todas as vagas que nós disponibilizamos aqui no CIE. O processo é o mesmo, só que para o programa Jovem Aprendiz é obrigatório o uso ter a carteira de trabalho. E qual é o site? O site é o www.ciee.org.br. Eu gostaria que você reforçasse o endereço da localização.
Isso, o CIE fica aqui na rua Monteiro Lobato, no número 556, em Tambaú. Nós funcionamos de segunda a sexta-feira, no horário das 8 às 17, nós não fechamos para o almoço. Tá aí, bacana. Então agora você já sabe como é que faz para ter acesso ao CIE. Também tem o Cine, tá? Que oferece sempre vagas. Alguns pedem experiências, outros não. Então vai aí do seu interesse e correr atrás, não é isso, Wilma? Sim, exatamente. Bem, a gente vai chegando ao fim do programa e a gente só tem a agradecer pela sua contribuição. Eu que agradeço. Quais as considerações finais que você faz para essa juventude? As considerações finais são as seguintes: corram e busquem a oportunidade, não cruzem os braços, não se lamentem pelo mercado estar ruim. Você tem que fazer a diferença e procurar conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Bem, boa sorte! Tá aí. Eu assino embaixo tudo que a Wilma falou. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, Wilma. E você que acompanhou o nosso programa, muito obrigada. Já sabe, quer rever? TV Câmara JP, nosso YouTube. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, que é o @Câmara Municipal JP. Segue a gente, compartilha, dá opinião, curte, like, enfim, o que você quiser. Fique à vontade. Semana que vem tem mais Câmara Jovem. Até lá! Technology.